Graça e paz, meu irmão. Gratidão damos a Deus pela oportunidade de vivermos um novo e belo dia. Hoje, 7 de outubro de 2025, a gente vai usar esse dia também para poder viver a nossa devoção, nosso respeito, nosso relacionamento com o nosso Pai. Vamos meditar no Salmo 126 e vamos pegar o versículo 3 para ser um versículo de trabalho. Nele diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Acho que todos nós queremos receber bênçãos, né, de nosso Deus, queremos ser bem cuidados e queremos ser ouvidos nas nossas preces, nas nossas orações, nas nossas dificuldades, queremos ser amparados. E o que nós temos aqui, na verdade, segundo os estudiosos, é um salmo de peregrinação, mas nós temos nessa expressão claramente a gratidão do salmista. É alguém que reconhece que grandes coisas foram feitas, não só por ele, mas ele usa por nós para lembrar que ele ali é a representatividade do próprio povo de Israel. É uma nação que está recebendo do Senhor um cuidado especial e diferenciado e um suporte em todos os momentos da sua caminhada. Quando a gente enxerga a nação de Israel, quando a gente enxerga o povo judeu, a gente vê que, de fato, a mão poderosa do Senhor, a mão de Deus, a mão do Deus do Eu Sou, é uma marca presente e notável. Porque esse era um povo que foi criado, separado, e estava sendo instruído, e estava sendo, vamos dizer assim, estava sendo formado para que esse povo fosse um povo de modelo, um povo de perfeição, um povo de anunciação, de testemunho de quem era o Deus de Israel, já que o contexto nesse tempo das nações que circundavam, né, era um ambiente de idolatria. Não havia um Deus, havia diversos, inúmeros, infidáveis deuses criados pela mente humana e que cada um, dentro das suas orações, dentro dos seus propósitos, dentro da sua forma de sacrificar, de ofertar, de se relacionar com ele, entendia que em um assunto A ele deveria falar com Deus A, um assunto B com Deus B, um assunto C com Deus C. Mas o povo de Israel era diferente. O povo de Israel, ele já nasce, ele já está sendo trabalhado, ele está sendo criado, ele está sendo moldado pelo Senhor para entender, para enxergar, para compreender e viver a única, exclusiva e perfeita presença de um Deus, que é o teu Deus, que é o meu Deus, que nos criou, que criou os céus e a terra e que fez tudo. Inclusive, que deu a possibilidade desses homens insensatos, criarem para si só deuses, devido ao seu afastamento trazido pelo próprio pecado. E é isso que é o reflexo disso, por quê? Porque aqui o salmista ele está num contexto de cativeiro, né? É importante, é um salmos que ele vem de um contexto de opressão, de humilhação, de sofrimento, e agora ele se manifesta pelo que está escrito logo no primeiro versículo desse salmo, que diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Você lembra que o povo judeu, primeiro nós tivemos a geração de Israel, ou as tribos de Israel, que foram dizimadas pelos assírios. Os assírios foram utilizados pelo Senhor para poder fazer juízo contra uma parte do povo de Israel que o tempo todo foi rebelde. Né? Todos os reis ali das tribos de Israel foram, vamos dizer assim, uma confirmação que eles caminhavam sempre contrários à vontade do Senhor, mesmo quando o Senhor, em algumas vezes se estabeleceu, como foi na própria divisão, dando para Jeroboão a possibilidade dele, se andasse conforme as definições que foram dadas para ele lá, ele prosperaria. Ele prosperaria e teria, vamos dizer assim, a permissão do Senhor para construir uma nação forte. Mas assim não faz. Então eles vão para o exílio, vão para a destruição. Por outro lado, Israel caindo e servindo claramente para mostrar para Judá que por sua vez tinha um comportamento de ora de agradabilidade, de bom relacionamento, de temor e de servidão a Deus, como ora ele estava ali em clara oposição, como foi o caso principalmente de Manassés, filho de Josias. Era uma nação que parecia que não se definia. Era uma parte da nação, por meio da tribo de Judá, que tinha grande dificuldade agora de enxergar no próprio Deus quem era o seu Deus. Mas ainda assim, o coração de muitos ainda mantinham o nosso Deus como o Deus da sua própria nação. Então eles vão para esse cativeiro, e nesse cativeiro, depois de 70 anos, eles são motivados pela proposta do Senhor, que dizia que seriam apenas 70 anos, e começa a nascer no coração, e começa a ser plantado no coração. E esses homens, como Zorobabel, como Esdras, como Neemias, como Josué, sacerdote, e alguns outros, tomam isso como referência, tomam isso como importante, tomam isso como missão e propósito, e se direcionam de volta para Sião. E lá eles encontram uma terra arrasada, uma terra de sofrimento, uma terra completamente amarga. Mas o salmista traz que o retorno deles até essa terra, ou seja, eles conseguem chegar aqui, agora eles saem do cativeiro, apesar que quando você analisa historicamente o contexto de vida do povo de Israel lá na terra da Babilônia,
é completamente oposto ao que eles viviam dentro do Egito, que tinha por propósito dizimar, ou pelo menos em algum momento nasceu no coração dos faraós, quando eles perceberam o crescimento e a força, vamos dizer assim, e o poderio que eles poderiam, a oposição que poderiam fazer em relação ao faraó, eles resolvem dizimar. Já na Babilônia, não. Era um misto de liberdade, mas uma liberdade vigiada, uma liberdade supervisionada, uma liberdade que não lhe permitiu dizer que esta era a minha pátria. E esse sentimento de pátria é algo muito marcante. E principalmente para esse povo judeu, para alguns que foram para lá e trouxeram isso no coração e tiveram vamos dizer assim, a responsabilidade de cultivar isso no coração daqueles que já nasceram na Babilônia, e por ter nascido na Babilônia e se sentir de uma forma até livres, né, um sentimento de liberdade, já que prosperavam, já que as suas vidas eram construídas, riquezas, ficavam para trás a lembrança dos pais, a lembrança dos mais velhos, mas essa lembrança era literalmente, vamos dizer assim, semeada no coração desses novos filhos, dessas novas pessoas. Mas ainda assim, na hora da volta, grande parte dos que estavam lá, judeus que deveriam voltar, optaram por não fazer assim, né? Optaram por não fazer assim, para mostrar o quanto é a dificuldade. Mas esses que voltaram estão em alegria, porque eles disseram que a volta, o retorno, representava um grande sonho. E aí o salmista diz que, então eles, no versículo 2, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. E aí ele pega que agora esse ato, essa alegria, tudo isso que vai observando faz com que nações que estão ao seu redor, inimigos que estão ao seu redor, ou todos que olham eles numa área, num deserto de sofrimento, mas que vem agora com a possibilidade de reconstrução, eles olham para aquela nação e dizem assim, grandes coisas fez o Senhor, o Deus deles por eles. E como nós trouxemos logo no versículo 3, não foi diferente esse próprio sentimento para o próprio povo de Deus. E é tanto que eles acreditavam nisso, que se movimentaram, que aceitaram o propósito, que aceitaram a missão de sair da suposição de um mundo cômodo, de um mundo até de certo conforto, para algo que eles precisam reconstruir com trabalho árduo, com sofrimento, com luta, mas que agradaria o Senhor. Mas você lembra de quando eu disse que não voltaram todo mundo? E exatamente esse sentimento de não ter voltado por todo mundo é que dentro do seu cântico, dentro da sua oração, dentro do que o salmista aqui apresenta, ele pede que aqueles que lá ficaram ainda possam outra vez sair daquela Babilônia e vir para, vamos dizer assim, para um novo lugar, o lugar da sua casa, o lugar da sua morada, o lugar onde seu Deus reúne todo o seu povo. E o interessante de tudo isso é que nesse versículo, quando a gente vai lá no versículo 5, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Eles vieram para um ambiente sofrível, um ambiente duro, um ambiente áspero, mas vieram com a certeza, com a esperança, com a confiança que a resposta do Senhor lhes seria dada. E para finalizar, a gente chega no versículo 6, que diz assim, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvidas com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Quando a gente entra nesse contexto desse versículo, a gente traz uma visão sobre um agricultor que sai e encontra uma terra devastada, e ele faz prosperar, porque a confiança ao Senhor está ao lado dele. Essa é vamos dizer assim, a mentalidade, aquilo que mais a gente encontra como justificativa, como explicação para esse versículo. Mas nesse momento, meu irmão, eu aqui, analisando, estudando, eu pedindo a inspiração do Espírito Santo, espero que vi um pouquinho diferente. Eu me mostrei aquilo que os estudiosos trazem com mais profundidade. E talvez seja isso que vai entrar no seu coração. Mas eu olhando nesse momento, não que eu esteja tomando a liberdade de querer criar uma nova interpretação para um versículo específico. Não é isso. É como no meu coração chegou, é como eu estou buscando o Senhor e aquilo eu preciso te apresentar da mesma forma. Nesse versículo, aquele que leva a preciosa semente, eu quero te lembrar que é justamente o momento em que o povo sai de Jerusalém para o cativeiro. Ele sai para o cativeiro, mas ele sai levando ali o amor dele por Deus, o amor pela palavra, os ensinos, todo o compêndio de informações e de, vamos dizer assim, de rituais ou do movimento sacerdotal, do movimento de adoração, de louvor, ele leva essa preciosa semente. Só que ele leva por um caminho que lhe conduz à dor, que lhe conduz a sofrimento, que lhe conduz à angústia. Um sofrimento que está se apartando da sua pátria, do seu momento, mas aparta-se dele, mas não se aparta do seu próprio Deus e leva o seu coração. E aí chega na parte do versículo que diz assim, voltará sem dúvidas com alegria. Aí a certeza diz que é este mesmo que foi, e aí vai se cumprir dentro do propósito do Senhor, que usaria os 70 anos para cuidar, para renovar, para transformar aquela nação que estava vivendo em desobediência à sua palavra. Esses mesmos voltarão com alegria, trazendo consigo a sua própria fé, trazendo consigo o seu sentimento de restauração, trazendo consigo a sua vontade de reconstruir e de adorar novamente o Senhor. E é isso. Eu quero que a gente termine
Termine esse devocional com esse sentimento de alguém que pode estar saindo para um cativeiro, porque de alguma forma a gente pode estar fazendo coisas que estão nos levando a nos distanciar do Senhor em aspectos físicos, mas que a gente possa manter nesse choro, nessa longa caminhada dentro do nosso coração, para que a gente também traga essa certeza que a gente vai voltar para a casa do Pai, que a nossa confissão e arrependimento ela vai se fazer presente e a gente de fato vai trazer consigo e vai regar, e vai semear, e vai cegar com alegria múltiplas almas, múltiplas pessoas que serão alcançadas por meio de nós, que somos agricultores do Senhor, pelo cultivo da sua própria obra, da sua palavra, no coração dos homens. Fica na graça de Deus, Pai Todo-Poderoso, segunda-feira maravilhosa e abençoada, nesse 7 de outubro de 2025. Que o Senhor esteja contigo, que o Senhor te cuide, meu irmão.